Boa noite, meu povo da biologia. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina Fundamentos de Química, depois de um tempinho parado, através das atividades remotas. Então, hoje nós vamos estudar as ligações químicas. Os átomos eles possuem a capacidade de se ligarem entre si para produzir espécies mais complexas e mais estáveis. As ligações são as forças de atração que mantêm os átomos juntos. Por que os átomos se ligam? A gente já discutiu isso na sala de aula. Os átomos se ligam para adquirir maior estabilidade. E o que é maior estabilidade? Menor energia. As ligações químicas elas estão relacionadas com a estrutura eletrônica dos átomos. Símbolos de Lewis. Durante a ligação, somente as configurações eletrônicas mais externas são usualmente importantes. Essa camada mais externa eu chamo de camada de valência. Camada de valência é a camada mais afastada do núcleo do átomo, é a camada mais externa. Para representar os símbolos de Lewis, escrevemos o símbolo químico do elemento cercado por um número de pontos, de X ou de círculos. Eu posso representar por pontos, X ou círculos, que representa o número de elétrons na sua camada de valência. Então, a representação dos símbolos de Lewis é o elemento cercado por pontos que representam a quantidade de elétrons na camada de valência. Como exemplo, aí eu tenho o hidrogênio. O hidrogênio, se eu fizer a distribuição, o hidrogênio é 1s1. Ele só tem um elétron na camada de valência, então eu posso representar ele dessa forma. O carbono 6, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p2. A camada de valência, lembre-se, esses números aqui representam as camadas ou níveis de energia. A camada de valência é a camada 2. Então ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 2 mais 2, 4. Então ele tem 4 elétrons. Tem 4 elétrons na camada de valência. Como é que eu representaria? C, 1, 2, 3, 4. O nitrogênio. O nitrogênio tem 7 elétrons, não é isso? 1s2, 2s2, 2p3. A camada de valência dele tem 5 elétrons. Então, eu posso representar o nitrogênio assim. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? E o oxigênio, prótons e 8 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p4. A camada de valência dele é a camada mais afastada, é a camada 2. Na camada de valência ele tem 6 elétrons. Então, eu represento o símbolo de Lewis dessa forma. O elemento oxigênio e 6 elétrons em volta dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na tabela periódica, as famílias apresentam a mesma camada de valência. Então, podemos generalizar. Todos os átomos da família 1A têm um elétron na camada de valência, então eu represento ele através do elemento e um pontinho. Na 2A eu tenho 2 elétrons na camada de valência, então eu represento X e os 2 pontinhos. Na 3A, 3 elétrons, então X e os 3 pontinhos. Na 4A, 4 elétrons. Na 5A, 5 elétrons. Na 6A, 6 elétrons. E na 7A, 7 elétrons. Tá bom? Na 8A eu tenho a camada de valência completa. Na 8A eu tenho a camada de valência completa com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A camada está completa. Então o primeiro tipo de ligação é a ligação iônica. Ela ocorre quando elétrons são transferidos da camada de valência de um átomo para a camada de valência de outro átomo. A ligação iônica ocorre quando há transferência de elétrons. O elétron sai de um átomo e vai para outro átomo. O átomo de onde o elétron saiu, ele passa a ter carga positiva, é chamado de cátion. E o ânion
é o átomo que está recebendo o elétron. A ligação iônica é a atração entre íons de cargas opostas. Depois que eu tenho um cátion e tenho um ânion, um elemento com carga positiva e um elemento com carga negativa, eles se atraem. E isso é uma ligação iônica. Vamos ver o exemplo aqui, uma ligação entre o sódio e o cloro. O sódio, a gente já sabe que o sódio é da família 1A e o cloro é da família 7A. Mas vamos fazer a distribuição eletrônica do cloro. O cloro tem 11 prótons, então 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 2 mais 2, 4, mais 6, 10 e 1, 11. Está certinho. O cloro é 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, 5, 17. Certinho. Então a gente vê aqui que a camada de valência do sódio é a última camada. É essa aqui, a 3. E a camada de valência do cloro é a camada 3 também. Tá bom? Agora preste atenção. Se a gente sabe que os átomos eles perdem ou ganham elétrons para adquirir estabilidade, ou seja, configuração eletrônica de gás nobre, para adquirir configuração eletrônica de um gás nobre, e configuração eletrônica de gás nobre é ter 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio que tem 2, então, para o sódio ter 8 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele ganhar 7 elétrons para ficar com 8, ou perder esse 1 e ter a camada anterior completa. É mais fácil ele perder esse 1 elétron dele aqui e ter uma camada completa. Quando ele perde esse elétron, ele passa a ser positivo, fica Na mais 1. Ele não perdeu um elétron, Na mais 1. E o cloro? O cloro, a camada de valência aqui dele tem 7 elétrons. É mais fácil ele perder esses 7 elétrons ou ele ganhar mais um elétron para ficar com 8, para adquirir configuração de gás nobre e ser estável. É mais fácil ele ganhar um elétron e ficar com 8. Então ele ganha um elétron e fica Cl menos 1. Então a gente tem aqui um metal com a carga positiva, um não metal com a carga negativa. Por atração elétrica eles se juntam e formam o cloreto de sódio. Durante as ligações, os átomos reagem para atingir configuração eletrônica de gás nobre, Ns2, Np6, com 8 elétrons na camada de valência para adquirir maior estabilidade. Essa regra é a regra do octeto. As ligações iônicas ocorrem entre metais. Os metais são os elementos da esquerda da tabela periódica, que tendem a perder elétrons, e os ametais ou não metais, que são os da direita, que tendem a ganhar elétrons. Então vamos ver alguns exemplos. Uma ligação entre o magnésio e o flúor. Eu já sei que o magnésio é da família 2A, tem 2 elétronzinhos, vai tender a perder esses 2 elétrons, enquanto que o flúor é da família 7A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tende a ganhar 1. Então, o magnésio vai dar 1 elétron para esse flúor. Esse flúor já vai estar completo com 8 elétrons, então vem outro flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E pega o outro elétron do magnésio. Então, essa ligação aqui é o magnésio ligado a 2 flúoros. Um jeito bem simples que a gente pode fazer é da seguinte forma. O magnésio não é da família 2A, então eu sei que ele perde 2 elétrons. O flúor não é da família 7A, eu sei que ele ganha 1 elétron. Então eu posso fazer aqui o famoso cruz-credo. Vai ficar o quê? O Mg, o 1 desce para o Mg, Mg1, e o 2 desce para o flúor, flúor 2. Como não precisa o 1, eu posso colocar MgF2, tá bom? O potássio é da família 1A, então ele tem 1 elétron na camada de valência, enquanto que o oxigênio é da família 6A. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o potássio vai perder esse elétron, só que o oxigênio ainda não vai estar estável.
vem outro potássio e doa outro elétron. Então vai ficar da seguinte forma. São 2 potássios, K2. Ó, sempre, pessoal. Primeiro vem o positivo, depois vem o negativo. E da forma simples, mais simples também, como eu sei que o potássio é da família 1A, tá? K, mais, e o oxigênio é da família 6A, 2 menos, posso fazer aqui o cruz credo, ó. Vai ficar o quê? K2. Já as ligações covalentes, elas ocorrem quando a formação de substância iônica não é energeticamente favorável. Ou seja, quando os dois átomos eles querem receber elétrons. Nenhum quer perder. Então, quando isso ocorre, geralmente ocorre entre ametais, os dois átomos acabam compartilhando pares de elétrons. Então, na ligação covalente, eu tenho um compartilhamento de pares de elétrons entre átomos. Então, eu tenho, por exemplo, o hidrogênio. Só tem um elétron na camada de valência dele. Como é que ele vai perder esse único elétron que ele tem? Então, quando ele vai reagir com outro hidrogênio, um não pode perder e o outro também não quer perder, não pode perder. Então eles vão ficar próximos um do outro e vão compartilhar esse par de elétrons, tá bom? Eu tenho essa representação, que é a representação de Lewis, ou fórmula de Lewis, e tenho essa representação, onde o compartilhamento de elétrons é representado por uma barra. Essa fórmula eu chamo de fórmula estrutural plana, e essa dos pontinhos, fórmula de Lewis. Essas ligações ocorrem geralmente, pessoal, entre metais, tá bom? Então essa ligação covalente, ela pode ser uma ligação simples, quando há compartilhamento de apenas um par de elétrons, uma ligação dupla, quando eu tenho 2 pares de elétrons compartilhados, e uma ligação tripla, quando eu tenho compartilhamento de 3 pares de elétrons. A ordem de ligação é o número de ligações covalentes que existem entre um par de átomos. No caso aqui, entre o carbono e o carbono do etano, eu tenho uma ligação. Então, eu tenho um par de elétrons ligantes. Então, a ordem de ligação é 1. No caso do eteno, entre os carbonos eu tenho 2 pares, ou seja, 2 ligações. Então, a ordem de ligação é 2. E no caso do etino, eu tenho 3 pares de elétrons se ligando. E a ordem da ligação é 3. Ligações covalentes coordenadas. As ligações covalentes coordenadas ou ligações dativas ocorrem quando um par de elétron livre de um átomo, ou seja, o par de elétron tem que ser livre em um dos átomos, já estável, o átomo já está estável, já fez todas as ligações, é compartilhado com outro átomo que ainda não está estável. Exemplo, o íon amônio. O nome desse íon, pessoal, é amônio. Amônio. Eu tenho o íon amônio, que é derivado da amônia, tá bom? Na amônia eu tenho o NH3, onde o nitrogênio está ligado a 3 hidrogênios, formando 1, 2, 3 e sobra 2 pares de elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho um par de elétrons. Esses que estão ligando eu chamo de par de elétron ligante. E esse que está livre eu chamo de elétron livre. E o íon, o hidrogênio, ele não tem nenhum elétron, ele precisa de 2 elétrons para adquirir estabilidade. O que é que vai acontecer? Esse par de elétrons vai ser compartilhado com o hidrogênio que não tem elétrons. Tá bom? Eu represento por essa setinha. Esse tipo de ligação, que também pode ser representado assim, pessoal, esse tipo de ligação é chamado de ligação covalente coordenada ou ligação dativa. Moléculas polares e eletronegatividade. A eletronegatividade é a atração que um átomo exerce sobre os elétrons em uma ligação química. Quando tem uma ligação química, a atração que os átomos exercem sobre os elétrons nessa ligação eu chamo de eletronegatividade. Então eu fiz aqui uma listazinha de eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo que quem? Flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais que o nitrogênio, que é mais que o cloro, que é mais que o bromo, que é mais que o iodo, enxofre, carbono e hidrogênio. Isso aqui são os principais átomos que você vai ver no seu dia a dia enquanto biólogo. Então, Fonsel Brich, tá bom? Então, quando a gente tem duas moléculas iguais, o hidrogênio ligado a outro hidrogênio, como eles têm a mesma força, cada um vai puxar o par de elétrons com a mesma força, então eles vão ficar bem centralizados. Enquanto que numa ligação entre o cloro e o hidrogênio, o cloro
é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Então o cloro vai puxar o par de elétrons para mais perto deles. Como ele puxa o par de elétrons para mais próximo dele, ele vai ficar mais negativo. Então eu chamo de polo negativo. Enquanto que o hidrogênio ele vai ficar mais distante desse par de elétrons. Ele vai acabar gerando uma carga positiva. Tá bom? Quando eu tenho essas cargas, as cargas iguais, no caso aqui do hidrogênio, positivas e negativas, separadas por uma distância, constituem um dipolo. Então, eu tenho dipolo positivo e dipolo negativo. Quando eu tenho essa formação de dipolos, eu tenho um dipolo polar. Quando eu não tenho essa formação de polo de carga, no caso do hidrogênio, elementos iguais, eu tenho um dipolo apolar. Oxidação, redução e número de oxidação, ou NOx. A oxidação é a perda de elétrons. Quando um elemento perde elétrons, eu tenho a oxidação. Já a redução é o ganho de elétrons, a aquisição de elétrons. Oxidar é perder elétrons, reduzir é ganhar elétrons. No nosso caso aqui, o sódio ele perde um elétron para quem? Para o cloro. Então, se o sódio está perdendo, o sódio está oxidando e o cloro está reduzindo. No nosso caso aqui, o cloro, como o cloro é mais eletronegativo, ele está puxando o elétron mais para o próximo dele, ficando mais negativo, enquanto que o hidrogênio está ficando mais distante desse elétron, está ficando mais positivo. Então, o hidrogênio está oxidando e o cloro está reduzindo. Quando um átomo está oxidando, quando um elemento está oxidando, ele é o agente redutor. Por quê? Porque ele vai forçar o outro a reduzir. Então, quem oxida é o agente redutor. E quem reduz é o agente oxidante. Por quê? Porque ele vai forçar o outro a reduzir. NOx, ou número de oxidação, é a carga que o átomo teria se ambos os elétrons em cada ligação fossem considerados pertencentes ao elemento mais eletronegativo. Um exemplo aqui no cloreto de sódio, a gente sabe que o sódio vai doar um elétron para o cloro, não é isso? Então o sódio vai ficar positivo e o cloro vai ficar negativo. O NOx do sódio é mais 1. O NOx do cloro é menos 1. O NOx geralmente é a carga do elemento. Então, pessoal, nossa aula termina aqui. Não esqueça de ler o material que eu vou mandar para vocês, responder as questões e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo por e-mail ou por WhatsApp. Se precisar de mais material, me peçam. Eu vou deixar uma atividade aqui para vocês, tá bom? Façam as atividades, qualquer dúvida entre em contato comigo e até a próxima aula.